Já outros autores defendem que a sociedade, ela sempre existiu sem Estado, ela é anterior ao Estado. E por diversos motivos, o Estado foi se constituindo com a finalidade de atender às necessidades dos grupos sociais. Então, como se o Estado fosse um produto da evolução natural das sociedades. E, finalmente, é essa ideia que nós temos que o Estado é considerado uma sociedade política, para a gente entender o que é esse Estado do que nós temos hoje, que é uma instituição. Né? E lá nos contratualistas, desde o Hobbes, o Locke, o Rousseau, o que a gente vai perceber é que a existência do Estado passa a acontecer quando há um consenso para a existência dele. Se a gente puder falar de autores para o pessoal aprofundar a ideia do Estado, a gente pode começar no Hobbes, que vai defender um Estado extremamente forte, né, com o Leviatã, que é um Estado civil que ele nasce absoluto, ilimitado, partindo do pressuposto que o homem vive inicialmente no estado de natureza, com plena liberdade, e é o mesmo homem que luta para adquirir o que deseja, de modo que, sem leis e sanções, o mais forte sempre vai subjugar o mais fraco. Até porque o Hobbes viveu num contexto cheio de guerras, especialmente guerras religiosas que estavam acontecendo, então o Estado tem que ser forte. Né? No caso do Locke, né, outro filósofozinho bonitinho, ele vai defender o direito à vida, a liberdade e a propriedade privada, e que tudo isso é anterior à existência do Estado. Né? O Estado surge a partir do contrato social, que esse contrato social é um pacto de consentimento entre as pessoas com o objetivo de conservar e consolidar cada vez mais os direitos que eles já possuíam. Então a gente vai ver a entrada da questão da liberdade dentro do Estado a partir do Locke. Porque para assegurar ainda mais a liberdade, o Locke defendia a separação dos poderes, para que não houvesse caminho, para que não houvesse alternativa para autoritarismo. Então, se a gente vê um poder, né, ou executivo, ou legislativo, ou judiciário, se destacando, acende o alerta. Está começando a acontecer autoritarismo. E o outro contratualista também que vai falar disso é o famosinho Rousseau. Né, ele parte daquele pressuposto de que o homem é livre naturalmente, benévolo, dócil, feliz, né, possuindo uma vida tranquila, agradável, mas com a existência da propriedade privada, essa realidade vai se modificar devido ao aparecimento e ao desenvolvimento de uma ambição desmedida do homem na busca pela propriedade. Né, emergir, então, fazendo com que surjam desavenças, conflitos, gerando uma situação, um estado de guerra constante, uma insegurança constante. Então, o contrato social surge com o objetivo de assegurar a paz social e estabelecer a igualdade entre as pessoas, entre os participantes desse pacto social. Né? Ele não surge apenas para proteger o indivíduo, mas também para transformar o indivíduo num ser pacífico, assegurando que todo mundo tem os seus direitos garantidos. Né? Então, nesse sentido do Rousseau, no Estado deve prevalecer a vontade do povo, a vontade da maioria. Então, o Estado é apenas um funcionário do soberano, que é o povo. Tanto que isso está na nossa Constituição, né? Todo poder emana do povo. Então, por mais que a gente despreze, eu falo a gente, né, o coletivo, a gente despreze alguns conhecimentos básicos, né, humanos, sem eles a gente também não tem nem a organização das leis, nem o entendimento do que é direito, que nem a Rosi expôs aí dos tipos de direito que nós temos, né, a galera adora confundir direito e dever, né, não há liberdade sem responsabilidade. Mas quando a gente tem a dinâmica, né, o binômiozinho direitos e deveres, a gente está falando de cidadania. E quando você descobre que nem todo mundo que vive num lugar é cidadão, porque ele não tem o direito de votar, ele não tem o direito de escolher,
A gente passa a ter uma relação de deveres a partir do momento em que a gente tem direitos, sim, mas com exercício de cidadania. Por quê? Porque o direito, ele é assegurado. Um direito humano, por exemplo, ele é assegurado para todos os seres humanos, independente da situação, se ele é um cidadão ou não.